Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Crédito para infraestrutura em até 10 anos para pagar. Oi, bom dia para você. A atual safra de grãos deve fechar com uma redução de 7% e a gente explica os motivos. A produção de grãos da safra 2023-2024 deve atingir 295 milhões e 591 mil toneladas. É o que aponta o 6º levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Esse volume é 7,6% menor do que o registrado no ciclo anterior. A queda é explicada pela produtividade, que reduziu cerca de 7% nesta safra. A média estava em 4 quilos por hectare. Hoje está em 3,7 kg por hectare. O impacto vem das condições climáticas desfavoráveis às produções agrícolas no último ano. Com as instabilidades, a atividade agro foi seriamente afetada, principalmente o cultivo de soja, que sempre foi o destaque dentro da safra de grãos brasileira. Os estoques de suco de laranja fecharam dezembro do ano passado em baixa. Veja. As processadoras brasileiras de suco de laranja fecharam o ano de 2023 com baixos estoques. A informação foi divulgada pela equipe do Hortifruti CPEA com base nos dados da Citrus BR. Segundo a associação, o volume armazenado era de 463 mil toneladas, em equivalente suco concentrado em 31 de dezembro de 2023. 6,7% acima da mesma data do ano passado. Apesar do avanço, este volume é bastante reduzido, sendo o segundo menor da série histórica, acima apenas de 2022. Agora o volume armazenado tende a cair mês a mês, considerando que as indústrias estão praticamente em entre-safra, usando os estoques para abastecer o mercado internacional. O fato de a quantidade disponível ser restrita traz preocupações em relação ao abastecimento global, considerando que o Brasil é o maior exportador mundial. E apesar de ainda não haver previsões para a próxima safra, acredita-se que a produção de laranjas não deve subir em relação à temporada atual. Já pensou em uma fruta que se autopoliniza? É isso mesmo, uma fruta que não depende exclusivamente de outros bichos ou de seres humanos para ser fertilizada. Ela existe e foi desenvolvida por pesquisadores da Embrapa Cerrados. Quem traz as informações é a repórter Carolina Rabelo. Uma fruta curiosa e que chama a atenção. Não tem como passar despercebida, seja pelo formato, contraste de cores ou centenas de sementes. Com uma polpa suculenta, a pitaia é comida primeiro com os olhos. Depois de 5 anos de pesquisa, a Embrapa lançou 5 variedades que devem impulsionar a produção no Distrito Federal. Uma delas é a pitaia autopolinizadora. Mas você sabe o que é isso? Nós viemos no campo de pesquisa da Embrapa Cerrados, em Planaltina, para entender a diferença dessa pitaia que se autopoliniza para uma pitaia comum. E a gente vai conversar com o Fábio, que é um dos pesquisadores responsáveis por esse projeto e que mostra para a gente essa diferença desde o início, né, Fábio? Exatamente. Para entender o que é uma pitaia autocompatível, a gente precisa entender a flor da pitaia. A flor da pitaia é uma flor muito bonita, grande, que tem a parte feminina e a parte masculina. Só que algumas variedades, algumas espécies, né, a pitaia, ao abrir a flor, ela já realiza o processo de polinização, né? Uma planta autocompatível e autofértil. Algumas variedades, o produtor tem que acordar de madrugada para fazer o processo de polinização cruzada para obter, então, o vingamento do fruto. Então a diferença é justamente nessa flor aqui, porque o produtor não precisa mais fazer esse trabalho manual, é isso? Isso, é um trabalho que na verdade foi desenvolvido durante 20 anos aproximadamente, onde os pesquisadores selecionaram então algumas plantas chamadas de autocompatíveis e autoférteis. Então o produtor que utiliza essas variedades, ao plantar e produzir as flores e os frutos, a planta ao florescer, abrir a flor, já ocorre o processo de polinização. E aí você vai ter o fruto vingado.
E qual que é a vantagem, então, de ter essa pitaia que se autopoliniza? Basicamente, o produtor não vai precisar, então, acordar, né, de madrugada para fazer o processo de polinização. Então, a planta se autopoliniza, ela já produz o fruto de forma independente. Isso é bem vantajoso, né? É interessante porque, às vezes, se o produtor utiliza uma variedade que não é autocompatível e autofértil, né, ele vai gastar mais mão de obra, né, na sua propriedade. Em algumas situações, se ele não realizar essa polinização de madrugada, ele vai perder aquela flor, ou seja, aquela flor não vai virar um fruto. Os pesquisadores buscavam desenvolver variedades que se autopolinizam, ou seja, que não precisam de ajuda para frutificar. Nessas variedades, a polinização acontece de forma natural. Assim que a planta abre, a flor já realiza o processo de polinização e fecundação. Segundo os pesquisadores, todas as espécies desenvolvidas também são mais resistentes a pragas e doenças. Estamos aqui então com 5 variedades que vocês trabalham aqui na Embrapa Cerrados. Explica um pouquinho de cada uma pra gente. Perfeito. Então nós temos aqui a pitaia vermelha de polpa branca. Nós temos 2 variedades, a BRS Lua do Cerrado, que é essa pitaia com fruto mais arredondado, é um fruto grande, acima de 600 gramas. Né? Temos aqui a BRS Luz do Cerrado, que é uma pitaia também vermelha de polpa branca, um fruto mais alongado e também frutos grandes, acima de 600 gramas. Aí na sua mão nós temos aqui a BRS Granada do Cerrado, que é uma pitaia de tamanho médio, em torno de 250 gramas, que é a pitaia vermelha de polpa roxa. Essa eu diria que é a mais comum, né? A gente encontra bastante dela no mercado, né? Muitos consumidores gostam da polpa vermelha, né? Para drinks também, os barmans estão usando muito essa pitaia para a produção desses drinks muito bonitos, né? Que é a vermelha de polpa vermelha, que é a BRS Granada do Cerrado. E temos aqui a BRS Âmbar do Cerrado, que é uma pitaia amarela. Essa é a mais doce que tem, muito docinha. Então, muitos consumidores, principalmente crianças, gostam de pitaias bastante doces. Então, essa é uma boa opção. E temos essa joia aqui do Cerrado, que é uma espécie nativa do Cerrado, né? E foi desenvolvida essa cultivar chamada BRS Mini Pitaia do Cerrado. Então, uma espécie nativa, ela um tamanho pequeno, né? Uma mini pitaia, em torno de 80 gramas mais ou menos. É uma pitaia roxa, vermelha de polpa branca, muito saborosa. Ela tem um diferencial de sabor. Ela combina um pouquinho de acidez e de doçura. Então é uma das pitaias consideradas uma das mais saborosas do mundo. Uma pesquisa internacional divulgou que beber café é tão saudável quanto beber água. Que o café traz benefícios para a saúde, isso todo mundo já sabe. Mas que a bebida pode ser tão saudável quanto a água é novidade. De acordo com pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, aquela ideia de que o consumo de café aumenta o risco de doenças cardiovasculares ou de câncer é um mito. Os pesquisadores disseram que consumir de 3 a 5 xícaras de café tamanho padrão por dia tem sido associado a um risco reduzido de doenças crônicas. Além disso, o café traz outros benefícios, como melhora na atenção e concentração. Ainda de acordo com os estudiosos, é preciso ficar atento à quantidade, mesmo com tantos benefícios que a bebida oferece. Quem tem pressão alta ou insônia deve consumir o café com moderação. A Universidade de Harvard aponta ainda que o café, além de ser uma bebida tão saudável quanto a água, é melhor do que outras bebidas como energéticos e refrigerantes. Portanto, aproveite. Beber café faz sim muito bem à saúde. Que notícia boa, principalmente para mim, eu não abro mão de um cafezinho. Você vai conhecer agora a Rota dos Vinhos. A trilha tem 170 quilômetros de extensão, com várias opções de vinícolas e, claro, muito lazer. A Rota dos Vinhos na Alsácia, região nordeste da França, continua sendo referência no enoturismo, mesmo em meio à era digital. Inaugurada há 70 anos, o longo caminho de 170 quilômetros encanta os visitantes.
Em uma aldeia próxima, em Baixo Reno, esse produtor mostra com orgulho a adega com os tonéis gigantes de até 10 mil litros. Os equipamentos estão na ativa desde 1889. Para ele, a Rota dos Vinhos foi uma boa ideia desde o seu nascimento, além de ser boa imagem turística para todo o povoado. Apesar do cansaço, os visitantes são bombardeados por inúmeras vinícolas e degustações. Tanto que é preciso fazer um bom filtro devido ao número de produtores em todos os 170 quilômetros. A Rota dos Vinhos de Alsácia é uma das mais antigas da França e também uma das mais movimentadas depois dos vinhedos de Bordeaux e Champagne. Só em 2022, a rota atraiu mais de 7 milhões de visitantes, 45% deste número formado por estrangeiros. Apesar da possibilidade de fazer de carro, atualmente a rota é uma boa pedida para quem gosta de fazer trilhas de bicicleta, já que há 10 anos todo o percurso ganhou uma ciclovia. A trilha deverá ganhar mais uma via apenas para pedestres no próximo ano. Para os viticultores, a rota é importantíssima, já que as vendas são boas e diretas, porque não há intermediários. Os produtores da Alsácia comercializam cerca de 1/4 de tudo que é produzido na própria rota, uma proporção bem superior ao restante da França. Além da degustação, os viticultores também conseguem fazer dinheiro com as visitações. Um verdadeiro efeito dominó que agrada todos os lados. O preço de comercialização da mandioca caiu quase 1% nas indústrias. No acumulado dos últimos 12 meses, a queda chega a quase 58%. O volume de mandioca ofertado segue alto neste início de março, mas as quedas de preços têm sido menos intensas. Isso porque, segundo pesquisadores do CPEA, compradores aumentaram o interesse em adquirir a matéria-prima nas condições oferecidas pelos produtores, exercendo menor pressão sobre os valores. Entre 4 e 8 de março, a tonelada de mandioca posta à fecularia foi comercializada à média de R$ 452,67, caindo 0,9% em relação à semana anterior. Porém, no acumulado dos últimos 12 meses, a desvalorização chega a 57,8%. O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência e claro que eu espero você no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Crédito para infraestrutura em até 10 anos para pagar.